Olá, olá a todos. Olá, professora Ana Carla. Vou fazer aqui o teste de som aqui. Vocês me escutam bem? Vocês me escutam direitinho? Olá pessoal, boa tarde a todos. Me ajudem aqui a testar o som de toda vez que tem que fazer esse testezinho. Vocês me escutam bem? Ótimo. Estamos aqui mais uma vez no nosso encontro semanal, né, dos sábados. O nosso encontro cada vez mais fiel, cada vez mais diferenciado. Para quem está entrando pela primeira vez, esse é o sexto encontro, né, o sexto sábado da primeira série de lives do GT de Ensino de História da Ampus Ceará, aqui pelo nosso Instagram, né? A nossa meta, a nossa ideia é que a gente faça daqui em breve, né? Esperamos que nas próximas 2 semanas nós façamos a live pelo YouTube. E para que a gente possa fazer isso, a gente pede a todos que se inscrevam no nosso canal, que está no link, né, na bio. Se inscrevam, venham aqui ser impulsionado no sentido de compartilhar o que nós publicamos. Em breve nós vamos compartilhar. Opa, Marcela. Tudo bem? Tudo bem. Deu certo, eu estava com um probleminha aqui para conseguir conectar as coisas. Estou aqui com a parafernália, depois eu vou tirar uma foto, botar no Instagram do GT de Ensino para você ver aqui a engenharia que tá para funcionar. Se você está achando a nossa imagem um pouco diferente, eu estou com um celular alternativo e infelizmente esse conector, né, dos fones e tudo mais, ele não é na parte superior, ele é na parte inferior. Então, para que esse negócio funcione, tá aqui um livro do lado segurando, aqui uma coisa do lado aqui segurando também, a internet não está ajudando em nada, aqui em Fortaleza está fazendo 50 graus, então Nossa. Se eu estiver aqui suando aqui, não é exagero, né? Tá muito, muito quente, chove, né? Chove de madrugada torrencialmente e de dia à tarde é um calor insuportável. Eu estava falando aqui, Marcela, já eu vou conversar com muita calma com você, é uma honra tê-la aqui na nossa live GT de Ensino. Eu peço a todos que nos ajudem a compartilhar e visualizar os vídeos do GT de Ensino, porque a gente quer fazer as lives lá pelo YouTube. E aproveito, né, como a nossa convidada, ela entrou aqui por um canal parceiro, né, na verdade, a Marcela e o Bate-Papo de Ensino de História são os nossos ombudsman, né, eles são as pessoas que nos dizem as coisas básicas, foi bom nisso, precisa melhorar nisso, vocês têm que investir nisso. Essa parceria, né, que é extraoficial, é fundamental para que nosso canal no YouTube, nosso canal no Instagram cresça, se torne cada vez melhor e ajude você que está nos assistindo a promover um debate bacana sobre o ensino de história. E aproveitando, né, também a Marcela, que tem uma discussão muito bacana sobre ensino de história, né, nesse mundo digital, em várias frentes, a gente aproveita, né, esse momento para lançar, né, já que uma espécie de... Vou brincar que é um concurso, mas não é um concurso, na verdade é um desafio. Se você que tem pesquisas de graduação concluídas, se você fez um trabalho de dissertação de mestrado ou de tese de doutorado na área de ensino de história, nós queremos que você faça um vídeo em 10 minutos. Esse vídeo, em 10 minutos, tem uma proposta, né? Não são os 3 minutos, né, das universidades
americanas, né, que tem um desafio de divulgar as pesquisas científicas numa linguagem simples e que as pessoas possam acessar de uma maneira mais objetiva, né? Em vez de você ler 200, 300 páginas, às vezes fica inviável, você faz uma produção audiovisual em 10 minutos, usando os recursos que você quiser para divulgar a sua pesquisa. Nós queremos divulgar a sua pesquisa. Então, a partir de julho, no nosso canal do YouTube, nós vamos divulgar esses materiais 2, 3 por semana, né? E vai ser indefinido, tá? Nós não vamos ter meta, porque, como todo mundo sabe, quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta, quadruplica a meta, e assim vamos. E aviso também a Marcela que se aparecer gatos por aqui, é porque na nossa casa a gente habita uma casa de gatos, né? A gente tá pedindo permissão aqui para as gatinhas para viver. Pois bem, a Marcela Albain, que acho que dispensa comentários aqui para a maioria de quem está nos assistindo, mas embora eu queira que ela se apresente, ela entrou aqui pelo perfil do bate-papo de ensino de história. E eu queria que, ao se apresentar, Marcela, você falasse um pouco mais desse projeto tão bacana que está trazendo tanta gente massa para discutir ensino de história. Então, boa tarde, né, Ridson? Boa tarde para os nossos colegas, professores, parceiros aí de longa data. Já vi várias pessoas conhecidas aqui. Agradeço pelo convite, agradeço sempre pela oportunidade de falar das nossas pesquisas, de falar daquilo que a gente vem se dedicando, né, a fazer, a refletir, a tentar avançar o pensamento. E então a gente começa, né, conforme você pediu, mencionando aí esse nome do projeto, do Bate-Papo Ensino de História, que hoje, exatamente hoje, dia 23, está completando um mês exato. E nesse um mês a gente já teve diversos convidados, entre professores de educação básica, professores do nível superior. E a ideia surgiu junto com a professora Vitória Fonseca, da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, que fica em Diamantina, Minas Gerais. Grande abraço para ela. Oi? Grande abraço para ela, aproveitar. Muito obrigada, mandarei. Muito obrigada mesmo. E a Vitória, a gente já teve a oportunidade de fazer outros trabalhos juntos, como a organização de um dossiê de ensino de história na Educação Básica Revista. Inclusive, já que estamos falando de divulgação científica, já fica a dica aí, quem tem na escola desenvolvendo oficinas, trabalhos que vocês julguem importante, é uma oportunidade de publicação. Então, a gente organizou juntamente com o professor Tiago Nunes e o professor Marcos Bonfim esse dossiê de ensino de história. Inclusive está disponível também se vocês jogarem na Educação Básica Revista e o ensino de história, vocês encontram esse material. E tudo que a gente for mencionando também, às vezes de textos, sites, essas coisas, depois eu sempre me prontifico a compartilhar com quem tiver interesse. Então, a Vitória, ela me convidou para esse projeto como uma ideia, né, em função desse período que a gente está vivendo, que não precisa nem, né, a gente sabe dos desafios, das contradições relacionadas à tecnologia. Então, como uma forma da gente divulgar a história, ocupar o tempo das pessoas de uma forma que a gente julga produtiva, e a gente tem o objetivo de continuar esse projeto mesmo depois desse período da pandemia. Que bom. Obviamente, a gente ainda não sabe como vai ser, porque é todo um trabalho, você sabe bem, é todo um trabalho de bastidor, desde o momento de contato com os colegas professores, pesquisadores, a parte gráfica, né, divulgação nas redes sociais, aqueles pedidos encarecidos para os amigos, colegas conhecidos, divulga, se puder, por favor. Isso tudo é um tempo que é consumido, né? A gravação em si, o programa. A professora Vitória, em alguns programas, ela tem um trabalho de edição, quando a gente tem esses problemas de conexão, a gente está cortando para disponibilizar no YouTube, enfim. Então, é um trabalho antes, durante e depois. Enfim, vamos ver como é que as coisas vão caminhar, mas a gente pretende continuar porque o retorno que a gente está tendo é extremamente positivo. Né? Muitos colegas da educação básica que estão... a gente brinca que é um grupo ali que está... Inclusive você, né, Ridson? Está sempre ali presente, sempre que pode, sempre que dá, claro. Cativo. Mas
Ativo. E o legal, como o nome diz, né, bate-papo sobre ensino de história, é justamente isso, é aproximar do público, é aproximar de quem está na sala de aula, aproximar quem está aí no momento das pesquisas, momentos às vezes que são difíceis para todo mundo. Fazer pesquisa não é fácil, não é linear, a gente vai e volta, a gente quebra a cabeça, a gente se desespera, depois a gente volta a se concentrar, enfim, e eu acho que sempre dá certo. Mas a ideia do projeto é justamente essa, é ser uma forma de conversa com pessoas interessadas no ensino de história. Inclusive, a gente já teve participantes que não eram da nossa área de conhecimento, o que é muito bom também, né? Mostrar que o ensino de história ele é um campo que dialoga com diversos componentes curriculares, com diversas experiências. Então, a gente está nesse projeto há exatamente um mês, acreditando aí que vamos ter fôlego para continuar depois desse período da pandemia. Com certeza. Pela qualidade das pessoas que vocês chamaram, pela qualidade de vocês, né? Enquanto pesquisadoras do ensino de história, e se você achou estranho é porque alguém me ligou, ninguém liga para esse telefone aqui, achei que foi estranho. Pela qualidade de vocês que estão conduzindo esse trabalho, eu acredito que vai ser um canal permanente de discussão sobre o ensino de história. Inclusive, para a gente pensar, né, que o Brasil muitas vezes perde as conexões internas, né, porque as pessoas estão cada um em suas ilhas, e essas maneiras que nós estamos aprendendo a utilizar no presente momento de pandemia, né, de todo um problema de estruturação política que nós vivemos no Brasil, né, de desgoverno mesmo, preciso dizer isso, né, e todas as discussões fundamentais sobre a educação que nós temos que traçar no presente momento, em meio a esse caos todo, né? E as pessoas que vocês chamaram para poder conversar, algumas também são pessoas que nós chamamos para conversa, são fundamentais nessa discussão no presente momento. E interessante é que a Marcela não falou dela. Ela se consultou toda essa debate. Professora e uma pessoa irrequieta, a cabeça inquieta o tempo todo e tentando usar dessa tensão que nos compõe para transformar em ação. Assim, eu até separei, agora 5 minutos, 10 minutos antes de começar, eu gosto muito desse livrinho, não sei se vai dar para enxergar daí, a história do Pequeno Príncipe, que são alguns compilados, assim, algumas frases, e tem uma frase que eu separei, você não encontrará a paz se você não mudar as coisas, se você não se transformar no veículo, no caminho e na ação. Então, a história do Pequeno Príncipe, acredito que todos conheçam, e eu tirei essa frase desse livrinho porque eu acho que ela sinaliza isso, de nós sermos, né, o veículo, a mudança, a transformação. Eu tenho falado isso em diversos momentos, porque eu acho que tudo que o país está vivendo, né, não preciso nem citar o que veio à tona ontem, da reunião acho que foi 22, não é isso? 22 de abril, se eu não estou enganada. De abril, isso. E eu acho que, em hipótese nenhuma, a gente pode naturalizar tudo isso aí que eu não sei nem nomear que a gente está vivendo. Mas cabe a gente olhar o que me compete. Como professora de história, eu acho que muita coisa nos compete. Sobretudo, olhar para dentro da gente, ver o que está ao nosso alcance, qual é o poder que eu tenho, poder entre aspas, né, o potencial por meio do diálogo e do conhecimento histórico, trabalhar isso com os alunos, com os colegas, com os estudantes. Então, eu acho que quando eu me identifico como professora, irrequieta e tentando fazer dessa inquietude um processo criativo e transformador. Quem pesquisa identidade, como eu, né, a gente sempre gosta de um padrão de que as pessoas têm o poder de se autodeterminar, né? E nós temos essa política aqui com todo mundo que a gente convida, né? Mas eu acho que a Marcela foi um pouco modéstia demais. Eu queria contar uma história de bastidor, né? Aproveitar aqui, né? Nós temos muitos amigos em comum. E nós já havíamos nos conhecido pessoalmente há 5 anos atrás, mas foi de forma muito breve. E desde então, todo mundo, né, que eu conheço, que conhece a Marcela também, rasga elogios. E rasga elogios não só pela pessoa, pela produção acadêmica, mas por esse engajamento nas redes sociais, nas mídias, na história digital como um todo, né? Então, eu estava conversando com ela brincando que eu cometi uma grande, perdão a palavra, cagada,
de não ter comprado o livro dela no ano passado, né? Eu fiquei um pouco sem dinheiro no final da viagem, então eu tive que fazer uma escolha, né? Entre comprar o livro e comprar o livro para a minha tese. Eu acho que eu me arrependi depois que eu fui ler o livro que eu estava comprando para a tese. Mas, brincadeira à parte, eu quero saudar aqui os amigos em comum que nós temos, que são pessoas que vêm, cada um à sua maneira, fazendo um trabalho muito bacana, e que nós vamos mencionar algumas delas aqui, né? Como o professor Sávio, como o professor Gabriel Neto, como o professor Joilson, o professor Giovânio, principalmente, foi o que falou primeiro, e Giovânio, Joilson e Sávio, todos de alguma maneira trabalham, né, nessa fronteira entre o ensino de história, a formação docente, e a gente partilha em comum de algumas bandeiras. Bandeiras essas que foram trazer à tona essa atividade de ET de ensino. Eu sou coordenador há 4 anos, mas eu fui o último nessa lista aí a me tocar para uma coisa fundamental, que é o papel da divulgação científica pelas redes sociais. E aí esse canal justamente veio de preocupações desses meus amigos e que todos eles falavam, Marcela, do seu nome como um grande nome, um nome importante, um nome jovem, um nome que recentemente, né, se graduou como doutora, está fazendo um pós-doutorado, mas um nome atuante nessa luta política, porque também é uma luta política. E aí, com certeza, o que nos faz pensar justamente essa primeira pauta da nossa festa de hoje, né? De pensar a divulgação científica, né, na relação dela com a aprendizagem histórica como um meio político. E nesse caminho, né, tem a história digital. E antes que vocês possam já pensar em perguntas, eu dou aqui para vocês uma dica. Pelo Instagram, tem uma ferramentazinha aqui, um boxzinho ao lado do bate-papo de interrogação. Alguns de vocês não têm, e alguns de vocês têm. Por que alguns de vocês não têm? Porque é a versão do Instagram. Então, quando você atualiza o Instagram para a versão mais atual, você tem essa opção da interrogaçãozinha, né, para você mandar perguntas para a gente. Caso você não tenha, não tem problema. Você pergunta por aqui, a gente caça as perguntas, né, e vai selecionando para ir discutindo ao longo do caminho ou no finalzinho, né? Aí você fica à vontade, que está nos assistindo, para poder fazer as perguntas. Então vamos lá, essa primeira pauta, eu acho que ela é uma pauta que é muito quente, né? Com certeza. Eu só queria destacar a presença da professora Vitória, que está coordenando o projeto, estamos juntas. Acabou de entrar, é verdade. O nome dela, inclusive pela paciência que ela tem, porque a gente troca muitos áudios com ideias para o projeto. Acho que quem é próximo a mim tem, aliás, para ser meu amigo tem que ter uma ligeira paciência para ouvir áudio, porque eu sou do áudio longo. Então, agradeço a Vitória pela confiança sempre, pela parceria de estar à frente desse projeto. Um grande abraço para a Vitória. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre história digital, divulgação científica, aprendizagem histórica. 3 termos que se unem, né? Com certeza. A sua atuação nesse processo, a sua visão sobre esse processo, o que você poderia nos falar um pouco mais sobre história digital? Bom, a história digital eu tenho militado nessa área, em realidade, desde a graduação. Eu fiz o TCC, né, a conclusão da graduação em 2012 para 2013, mas nessa época ainda não se falava tanto dessa expressão, né, história digital. Tem sempre, né, como em muitos casos, essa disputa é um campo, é uma metodologia, uma abordagem, mas eu tenho achado que é tudo isso e talvez um pouco mais que a gente ainda vai desenvolvendo por meio de pesquisas, né, de colegas, inclusive muitos dos quais aqui presentes, que têm contribuído para as pesquisas sobre história digital. Mas trabalhando com a questão da divulgação e com a questão da aprendizagem histórica, eu acho que a história digital ela tem um grande potencial de quebrar talvez algumas hierarquias, sobretudo na nossa área, né? Vamos lembrar que a história está muito associada às fontes escritas, né? A gente brinca que nós historiadores somos do textão. Então, a história digital hoje ela traz esse desafio, e aí a gente pode citar diversos trabalhos, né, como a Wikipédia,
trabalhos com games, né, pessoas, colegas que estão desenvolvendo projetos interessantíssimos nessa área, projetos com memes, enfim, é uma infinidade de abordagens possíveis, de subtemas, né, possíveis dentro desse grande guarda-chuva que seria a história digital. Mas eu acho que o principal da história digital é quebrar, talvez, não é quebrar, mas eu acho que ampliar as formas de produção de conhecimento histórico e as formas de ensinar e aprender história e as formas de divulgar a história. Então, quantas vezes na universidade, né, eu lembro eventos que eram super interessantes, mas que visualmente pessoas passavam pelo mural e aquilo não atraía. Né? Então, como hoje, com essas redes sociais, com as mídias digitais como um todo, eu divulgo história, eu divulgo eventos, eu divulgo lives, seja o que for. Então, acho que é isso. A história digital ela tem várias entradas possíveis. Tem pesquisadores no Brasil, a minha discussão está muito centrada no Brasil mesmo, assim, o que eu conheço do exterior é de curiosidade, às vezes a gente é o famoso ouvir falar, mas a minha discussão é centrada mesmo no que professores e pesquisadores têm feito no Brasil. E aí destacaria, não apenas, não de forma exclusiva, mas o Prof. História, o mestrado profissional em ensino de História, que tem trazido dissertações, né, e os produtos diversificados com abordagens as mais diferentes e de formas extremamente criativas. É claro que eu estou citando o Prof. História, mas tem outras produções. Eu mesma não fiz, eu fiz um mestrado acadêmico, né, e no doutorado, mas muitas pessoas achavam que eu era do Prof. História, talvez pelo perfil da pesquisa. Então, isso não se restringe aos mestrados profissionais. Os acadêmicos, a gente também tem colegas dando contribuições maravilhosas. Você falou um ponto importante do Prof. História, eu queria emendar esse assunto, né, num assunto importante, porque nós já conversamos aqui, né, no nosso canal com profissionais do Prof. História, seja de estudantes, né, seja de mestres já, de coordenadores do Prof. História, como a professora Carla Sabino, como a professora Cristina Meneghello, e todos em comum avaliam a importância que o Prof. História tem na defesa de um lugar, de fato, um lugar para a pesquisa do ensino de história. E não é à toa que essas produções advindas do Prof. História, elas vêm tocando basicamente em 3 temas centrais. A aprendizagem escolar, ela acontece em contextos de disputas de identidade, então a temática identitária é muito forte. Sim. A aprendizagem histórica, ela precisa de uma mediação, e muitas vezes os meios que nós temos não são os meios mais atrativos, então muita gente vem intervindo em diversificar esses meios, seja pelo patrimônio, seja pelas formas da gamificação, seja pelas formas digitais, e por exemplo a Olimpíada de História, né, que você vem brincando com ela, né, assim como muitos de nós que estão assistindo aqui a gente, está brincando, né, com a pré-NHB atualmente, e outras formas digitais. Então, me parece que é quase indissociável pensar na atual realidade, Prof. História e essa diversificação do ensino de História. E você que é uma pesquisadora do ensino de História, assim como eu, que fez mestrado acadêmico, que não fez mestrado profissional, mas que tem uma intervenção na sala de aula, como é pensar, por exemplo, essa relação entre essa diversificação da produção do ensino de História e a sala de aula? Que mecanismos, que estratégias podemos pensar? Olha, Ritson, eu até peço desculpa, né, se eu fosse um pouco repetitiva, se eu acabasse sendo um pouco repetitiva, eu tenho tentado... Acho que é sempre importante a autocrítica, né? Às vezes a gente participa de uma conferência, de uma palestra, e se escutar, se ouvir para não repetir mais do mesmo, ou não recorrer aos mesmos exemplos. Mas tem coisas que são inevitáveis, né? E eu diria para você que, quando você fala de estratégias, e aí eu vou repetir isso, é a estratégia do diálogo. Eu sempre falo, quem sustentou a minha pesquisa de história digital foram os meus alunos. Mesmo, assim, foram, professora, tem esse aplicativo, tem um jogo tal, dá para fazer isso, é o aprender junto. Então, assim, eu peço perdão, né, para quem já me escutou falando isso várias vezes, mas
é isso, eu acredito no diálogo, e quando você também, a primeira pergunta que você fez da história digital, é não apenas falar sobre colaboração, compartilhamento, mas como no meu dia a dia, no meu fazer pesquisa, na aula, no momento da sala de aula, como é que eu realmente vivencio essa cultura do compartilhamento? Então, é para a gente pensar, a estratégia é aprender com o outro. Ninguém faz nada sozinho, a gente também já sabe disso. Eu só consigo avançar no momento que eu tenho um olhar diferente, que eu tenho, às vezes, uma dica. Professora Vanessa, a gente conversava aqui presente, a gente conversava semana passada, eu acho, sobre isso, né? Como, inclusive nessa era aí das lives, né? Muita gente fazendo projetos muito interessantes, mas a gente também tem visto coisas problemáticas na rede, né? E aí é onde entra o nosso papel como formadores, né? De trabalhar com história digital é ter rigor, né? É história digital, tem um método, tem um fazer, então esses cuidados, o trabalho com as fontes, enfim, são muitos pontos. Quando a gente fala de estratégia, eu acho que é a estratégia real da colaboração, da troca, e de divulgar aquilo que eu estou fazendo, estando aberto a sempre transformar. A gente, no bate-papo de ensino de história, a gente tem, eu e a professora Vitória, a gente está com ideias que a gente ainda vai amadurecer, mas como ter um contato maior com o público, de ouvir sugestões de temas, de trazer nomes, de trazer professores que estão nas escolas. A gente não conhece todo mundo. Eu acho até que a gente tem um grau de diálogo bom no campo, com colegas, professores, pesquisadores, mas a gente desconhece o trabalho de muita gente boa que está na sala de aula, ou que nesse período mesmo da pandemia está se reinventando e fazendo projetos maravilhosos, aulas fantásticas. Eu tive a oportunidade de assistir a aula de alguns colegas que mandaram, né, nesse período agora da pandemia, as videoaulas. Eu falei, gente, eu tenho que aprender com vocês, porque as videoaulas que eu estou fazendo, eu estou nesse processo de reflexão. Como é que eu posso aprimorar? O que dá para melhorar? Né? Como é que essa aula está chegando realmente ao meu aluno, à minha aluna, transformando ou não? Então, a estratégia é também essa autocrítica. Diálogo, bacana, compartilhamento, colaboração e autocrítica. Rigor. É importante que se fale no rigor e no método, né, da história digital, porque muita gente pensa que a história digital ela é inferior porque ela se permite uma série de coisas, né? E esse se permitir, muita gente vem criticando, às vezes de maneira até refletida, eu penso, de que quem faz a divulgação científica está simplificando o conhecimento. Nossa primeira live, por exemplo, foi com o meu grande amigo, né, Wilson Júnior, que toca um podcast chamado Fazendo História, que tem uma ponte aqui com o jornal O Povo. E assim que esse podcast saiu, algumas pessoas ficaram assim, um podcast dentro de um jornal, não vai ter rigor. E toda a equipe do podcast, eu incluindo nessa equipe, né, somos historiadores, que temos pesquisa, que atuamos como professores em sala de aula. Nós somos historiadores professores. E essa expressão, né, parece que para algumas pessoas ainda na academia não caiu a ficha para algumas pessoas, essa é a verdade, de que historiadores, professores, historiadores, mediadores de podcast, todos estão atuando na didática da história, de fato, na divulgação científica e, ao mesmo tempo, na produção de conhecimento importante e significativo para as pessoas na vida prática. E aí, uma das formas que me parece que é muito significativo para as pessoas na vida prática é quando elas aprendem história da forma lúdica, ou de formas lúdicas. Me permita, Marcela, falar de uma experiência que eu tenho e que eu acho que as pessoas, quando lembram do meu trabalho, né, basicamente em sala de aula, elas lembram dos meus projetos. E isso me parece uma coisa importante, significativa. O Hitson, que trabalha com a educação museal escolar. O Hitson, que trabalha com RPG no ensino de história. Mesmo que não seja RPG, que na verdade eu utilizo a ficha do personagem histórico do RPG, adaptei, e é um trabalho que eu desenvolvo desde a graduação, e meus alunos lembram de mim, assim, quando eles não são meus alunos ainda, né, estão numa série que não chegou ainda no Hitson, eles já conhecem os projetos.
professores de outras escolas ouvem falar do meu nome pelos projetos. E todos eles envolvem um elo que eu acho que é significativo para o debate: ludicidade e ensino com pesquisa, aprendizagem com pesquisa. E as suas pesquisas, Marcela, elas tocam nos mesmos pontos. Eu há algum tempo atrás, né, antes de ter... eu estava lá na paquera, né? Pô, como é que eu vou chamar a Marcela para conversar? E aí os meus amigos falam, cara, tem que falar com a Marcela, cara. Essa série e a Marcela combinam demais. Tá aí um aspecto também que eu acho interessante das redes, que é essa aproximação, não é? Essa semana eu tive a oportunidade de participar do simpósio eletrônico de ensino de história, e os textos ficam, né, disponíveis e você responde os comentários na hora, você faz os comentários ou responde comentários do texto na hora que você quiser, puder. E aí é importante a gente ter esse olhar, poxa, alguém leu o meu texto, deixou um comentário, o mínimo que eu posso fazer é responder, é trocar, é compartilhar materiais. Então, isso também faz parte do que eu também vou pedir perdão mais uma vez por ser repetitiva, do sentido de humanidade que eu falo, eu e muita gente, né, fala o tempo todo, sobretudo numa área como a nossa, que nos convida à alteridade, ao olhar o outro, a outras temporalidades, outras espacialidades. Então, eu acho que a rede ela tem um grande poder de proximidade. Obviamente que bom quando colegas de trabalho se tornam também amigos, né? Amigos pessoais, nem sempre isso acontece. Mas, poxa, se eu estou precisando desse texto, eu sempre fui assim, um pouco cara de pau, eu vou mandar um e-mail para essa pessoa. Se eu tiver resposta, ótimo. Se eu não tiver, tá tudo bem. Então, da gente romper também aquelas hierarquias e aqueles afastamentos todos que a gente comentou no início. Se eu estou interessada nisso, eu vou atrás dessa informação, eu vou compartilhar essa informação. Acho que a gente também... eu sempre converso com as pessoas, nós somos... enfim, pensadores, aprendizes, questionadores o tempo todo, e que bom poder partilhar isso, mas sem esse endeusamento, que é uma coisa que eu, de coração, que eu não acho que faça sentido, porque a gente é especialista nisso, mas saiu dessa área de conhecimento, eu já não, não sei nada. Então, assim, é isso. Inclusive, a história digital... ela precisa dessa interdisciplinaridade, né? Ela vai dialogar com a filosofia, ela vai dialogar com a comunicação, ela vai dialogar com a área jurídica, né? As questões éticas envolvidas na produção, nas mídias digitais. Ela é uma área de conhecimento vastíssima, né? Então, ela precisa que a gente reconheça e saia da nossa ignorância em busca de conhecimento. E isso só acontece nas parcerias. Essa parceria, na verdade, é importante até para que a gente possa fazer com que professores entrem em contato e que pesquisadores entrem em contato, como, por exemplo, as parcerias entre esses dois canais que estão aqui, né, ao vivo. Mas eu estava falando justamente dessas proximidades que, por exemplo, nós temos em termos de pensamento de pensar o ensino de história com a gamificação e com a relação com a pesquisa. E aí eu estava indo atrás, né, de ver um pouco mais sobre o seu trabalho, e aí eu tive acesso a alguns artigos seus, alguns trabalhos seus, e é impressionante como você tem essa preocupação com a gamificação e com a pesquisa. Gamificação e pesquisa, eles estão lado a lado, né? Mas às vezes essa relação é muito óbvia. E eu queria que você... E não se preocupe em ser repetitivo, porque aqui a ideia, né, você pode ser repetitivo, tudo bem, tá liberado. É associar essas duas coisas que não estão suficientemente esclarecidas para as pessoas. Gamificação no ensino e aprendizagem com pesquisa são coisas muito próximas. Mas é preciso a gente dizer porquê, né? Eu queria que você dissesse um pouco do porquê, com as suas pesquisas, com a sua ação em sala de aula, o que você ouve das pessoas. Bom, eu acho que a gamificação e a pesquisa, elas se conectam na medida em que seja criar um jogo, jogar um jogo. Se eu estou falando isso no âmbito da escola, ou mesmo na formação de professores, né?
ela pressupõe não é o jogo pelo jogo. É um jogo com objetivo. Eu, como professora, preciso saber aonde eu quero chegar. E aí eu vi que a professora Cristina Meneghello, inclusive, está presente aqui. Eu fiquei pensando muito na pré-Olimpíada, como se fossem, mesmo nessa estratégia de gamificação, sabe? Do avançar de fase, de você ficar ali na expectativa. Não, vai ser liberado na segunda-feira, tem um prazo, eu tenho que... pressupõe a pesquisa na medida em que eu tenho um objetivo pedagógico para isso. Acho que alguém pontuou aqui no chat, eu me perdi quem fez o comentário, mas no sentido de não ser meramente, não é um entretenimento, é um objetivo, tem um objetivo pedagógico. Então, a pesquisa é para que eu não faça mais do mesmo. A pesquisa é para que eu possa ampliar o meu repertório. É para que eu saiba... e aí, essa pesquisa junto, no caso da experiência que eu trabalhei com a gamificação, numa escola na comunidade do Pavãozinho, Copacabana, Rio de Janeiro, foi uma atividade que eu fui junto com os alunos. A gente estava trabalhando com Roma Antiga. Eu não sou especialista em antiguidade, aliás, eu tenho muito que aprender sobre isso, sobre muitos assuntos, e eu fui junto com eles nesse processo de fazer pesquisa. Qual é a fonte que a gente está utilizando? Quem disse isso? Eu posso usar o meu material, meu livro didático, eu posso ir além do livro didático, mas é preciso questionar, é preciso confrontar. Então, o meu trabalho de mediadora ali, de mediação, foi esse processo junto com os estudantes, sabe? Então, a pesquisa, por que a gente adora, né, produzir, divulgar, participar? Porque a pesquisa, ela encanta. No momento que a gente consegue perceber que outras pessoas já falaram isso, né, ou isso aqui talvez seja uma ausência do campo, eu posso dar uma contribuição, ela se torna um vício, ela se torna da vontade. E eu sempre falo isso para os colegas que estão aí nas dissertações, nas teses, aquele momento que bate seu desespero, para e pensa, qual é a contribuição que eu estou dando para o campo, que eu posso vir a dar? Não é que todos, então agora eu descobri, você é super original. Não, a gente vai sempre dialogando com aquilo que já foi feito, mas para eu poder realmente avançar, poder propor algo, poder levar isso a campo, mobilizar, ver onde eu preciso melhorar, onde eu preciso, enfim, repensar estratégias, como você falou. Então, eu acho que a pesquisa, ela é apaixonante, ela é primordial para quem está envolvida não só com a gamificação, lembrando que a gamificação é considerada uma metodologia ativa, mas porque eu acho que ela responde muito dos questionamentos de mundo que a gente tem. Eu, Marcela, eu não consigo me imaginar quando falo, nossa, mas você é tão nova. Eu, inclusive, agradeço por esse tão nova, porque eu pareço, mas já passei dos 30, já estou no 3.1. As pessoas acham que Velhíssima. Nossa, de onde é que você tira tanto fôlego? Eu falei, gente, o fôlego vem dessa necessidade de sair da ignorância, de estar sempre buscando. Obviamente, isso não é só mediante um conhecimento formal acadêmico. A gente pode sair da ignorância todos os dias que a gente acorda. Uma conversa que você tem, um vídeo que você assiste, uma poesia que você para ler, uma música que você já escutou inúmeras vezes na vida e você para pensar naquela letra. Eu vou abrir um parêntese, Hidson. Eu comecei há bem pouco tempo a aula de batuque, percussão, assim. E está sendo genial, porque hoje mesmo, todo sábado, né, eu fiz uma pergunta para a professora e parece que eu estou querendo racionalizar. Não, mas como é que eu vou saber o tempo do negócio? E a professora tem trabalhado isso, que nem tudo é daqui, é do ouvido, é do sentir, é da sensibilidade. Então, isso me mostra que, nossa, eu posso escrever, a gente tem aquele letramento acadêmico, escrever um artigo, mas quando eu vou para outra área de conhecimento, no caso a música, a arte, de uma forma geral, eu vejo assim, quantas coisas eu tenho que trabalhar dentro de mim, sabe? E isso é muito interessante. Então, eu sempre falo também, o papel da arte nesse período que a gente está vivendo é fantástico para aliviar muitas das nossas tensões, para nos ajudar a criar de uma forma mais e melhor, inclusive de voltar para as produções acadêmicas e para os nossos trabalhos de sala de aula, talvez com outros insights, com outras ideias mesmo. Essa sensibilidade de pensar, por exemplo, que a aprendizagem histórica, como a aprendizagem na vida, né, em seus múltiplos sentidos, ela junta aspectos,
é algo que me aproxima muito de pensar, por exemplo, os jogos, né? Sejam jogos digitais ou não digitais. E antes de comentar aqui uma fala do Diego, que é o nosso artista, que é o que faz as nossas artes, né? E que estava Sou meio fã. adoentado, né? E a gente pede, né, a todo, né, que o Diego aqui se recupere logo para poder nos ajudar aqui nas Sim. nossos bastidores. Eu estava falando justamente dessa relação com os sentidos, né, e a aprendizagem. E esses jogos, especialmente alguns que eu desenvolvo com os estudantes, eles mexem com três aspectos do que o Hilsen chama de cultura histórica, né? Com a dimensão política, com a dimensão estética e, é claro, com a dimensão cognitiva, que é o que, né, é o que se faz pensar a aprendizagem de uma ciência, né? Algo que é cientificizável, né? E aí eu estava pensando justamente nos professores que não têm acesso, né, aos meios digitais. Tem um livro do professor Heraldo, né, Viana, que é educador físico, é professor aqui no Departamento de Educação e de Saúde aqui da UES, aqui no estado do Ceará, que ele tem um livro de metodologias ativas em diálogo com múltiplas disciplinas a partir da corporeidade. Eu fui aluno do professor Heraldo, né, aqui no mestrado e doutorado, e um dos exemplos que ele me deu em sala de aula, de pensar, por exemplo, aquele clássico jogo, né, do coelho e toca, né, que a gente aprende na escola, de pensar um jogo como um jogo de Primeira Guerra Mundial. Os alunos que ficam no meio são os soldados, os alunos que ficam do lado são as trincheiras e tem a bomba, né, que é uma dinâmica que faz todo mundo correr de maneira maluca. E fazendo uma reflexão com os meus estudantes do processo de aprendizado que eles tiveram com a brincadeira, eles conseguiam assimilar os conceitos corporeamente. Assim como você está assimilando algumas reflexões corporeamente, né? Não é a racionalização do tempo do batuque, mas é o Exatamente. sentido corporal que o seu corpo toma. E aí eu estava pensando justamente em algumas reflexões que você teve com os seus estudantes. Eu queria que você contasse um pouco mais das experiências que você teve, que jogos você jogou com eles, que aprendizagens no campo cognitivo, no campo estético, no campo político, eles com você tiveram juntos. Beleza. Eu não joguei nenhum jogo com eles, mas eles jogavam. E eles trouxeram isso para a sala de aula, né? Na verdade, sempre comento também que surgiu como um problema na sala de aula, né? Por trabalhar no quadro. Não, eu acho que assim, nas aulas, na educação básica, eu sempre consegui investir bastante tempo e esforço nas atividades, assim. E aí a gente ia trazendo, obviamente, os assuntos e conectando aquilo, mas eu já investia muito tempo na produção, na atividade, pensando junto com eles, ouvindo, pedindo sugestões. Para a próxima semana eu queria tanto fundamental quanto ensino médio, conseguia fazer nos dois. Que vocês trouxessem sugestões, o nosso conteúdo vai ser esse, e aí, como é que a gente pode trabalhar? E eu sempre tive um retorno muito bom dos estudantes com ideias realmente bem criativas. Mas eu não joguei na sala de aula. Eu, na época, estava fazendo a especialização na área de tecnologia educacional, no FRJ, em paralelo ao mestrado, e eu estava fazendo uma disciplina com o professor Guilherme Xavier sobre games e gamificação, e aí eu falei, vou experimentar isso na sala de aula, e foi muito legal. Quando eu falei para os alunos, só de falar esse nome, né, de games, jogos, e as narrativas, eles começaram a trazer os jogos que eles jogam. E eu sempre questionei, mas o que você aprende com esse jogo? Eu aprendo a matar. Aí já causa aquele choque, né? Porque não é bonito você falar isso. Só que eu falei, poxa, mas o que mais será que a gente pode aprender? E da gente também estar aberto a receber, a aceitar essas narrativas e ampliar o olhar deles. Sabe? Tudo bem, aprender a matar, mas será que isso é legal? Será que não existem outros tipos de jogos que eu possa fazer de uma forma colaborativa e não meramente um contra o outro? Então eu sempre gostei de pensar, ouvi-los, a escuta, eu tenho pensado cada vez mais que a escuta é uma estratégia metodológica, eu preciso ouvir para conseguir propor.
Então é isso, eu não joguei um jogo específico. Aliás, tem vários jogos de temáticas históricas que poderiam ser levados para a sala de aula, talvez não no jogo em si, mas eu já vi estratégias, por exemplo, feitas no Colégio Pedro II, que é um colégio da rede federal, localizado no Rio de Janeiro, que eles usavam nas avaliações imagens que remetiam ao universo dos jogos, personagens. E aí, claro, isso foi na disciplina de geografia. Tinha um objetivo ali ao se trazer essa imagem para as avaliações ou para os exercícios. Isso também é gamificar. Gamificar não é utilizar, é usar da mecânica dos jogos. Então, eu posso construir roteiros de jogos, eu posso usar um jogo pronto e jogar com algum objetivo, eu posso meramente fazer referência a esse universo através de imagens, personagens, ou enfim, e trazer isso para a sala de aula com algum objetivo, né? A gamificação ela tem muitas possibilidades, como a gente citou, desde roteiros, vídeos que falem, né? Eu usei uma vez num curso com professores, agora eu não lembro o nome, mas era falando da Revolução Francesa, e a partir daquele vídeo a gente foi discutir uma série de elementos. Então há muitas portas de entrada, e você cita uma questão que sempre aparece nesse debate de história digital, ensino de história e tecnologia, como trabalhar com a tecnologia em realidades educacionais que eu não tenha acesso. E aí eu acho que eu tenho na tese de doutorado, eu tentei avançar um pouco nesse sentido, por meio da expressão historiografia escolar digital, né, que é essa escrita da história escolar, que vários autores do campo do ensino de história têm pensado. Isso não é meu, não é original. Historiografia escolar, a professora Ana Maria Monteiro, a professora Carmen Tereza Gabriel, vários pesquisadores aí do ensino de história têm pensado essa especificidade do conhecimento, né, que nasce no chão da escola. Isso não é meu, mas eu me aproprio disso para tentar pensar o uso do digital mesmo quando eu não tenha realidades à minha disposição de data show, computador, tablet, celular e por aí vai. Então, eu acho que é isso, eu sempre trabalhar com essa lógica do digital. O que é essa lógica do digital? E aí eu até tomo também o cuidado de não essencializar, parecer que a lógica do digital existe por si. Não. Na minha concepção, é muito de como a gente se apropria do meio. É mais a forma que... Por isso a ideia da cultura, né? Porque a cultura tem a ver com tudo isso. É a forma como eu me aproprio, como eu uso. Essa lógica do digital, o que seria essa lógica do digital? A ideia do hipertexto, a ideia da simultaneidade, das conexões, né? Do multitask. Então, eu gosto dessa ideia de janelas. E na própria pesquisa do doutorado, eu observei que muitos alunos conseguiam trazer essa lógica para o papel. Conseguiam desenvolver essa ideia da simultaneidade, do multi, né, do tudo ao mesmo tempo, no suporte do papel. E, por outro lado, quando eu trabalhei com as tecnologias digitais, por exemplo, produções no jogo, né, falando em jogo, no Minecraft, que eu olhei para aquelas produções dos alunos, né, no caso, trabalhando com as suas histórias de vida no Minecraft, eu falei, poxa, mas está idêntico se eu tivesse com canetinha e papel. Não mudou nada, não houve uma ruptura, uma mudança brusca ali. Então, na verdade, eu acho que não é o meio que define, é a forma como eu me aproprio desse meio, entende? Então, é isso que eu chamo de lógica do digital, né? E que não é um uso obrigatório do suporte tecnológico, lembrando que tecnologia também é um conceito amplo, certo? Mas a gente está focando aqui nas tecnologias digitais, ou nas tecnologias de informação e comunicação, as TICs. E aí é isso, eu observei muito mais como eu me aproprio daquilo do que o suporte que eu esteja trabalhando. Isso só me faz crer que mesmo em realidades que eu não tenha o acesso direto, eu posso remeter a esse universo. Muito bacana. Para fazer aqui um comentário aqui com, né, o que as pessoas estão pensando aqui e falando para a gente, eu lembro mais uma vez a todos que nós, né, almejamos chegar nos 100 inscritos do canal do YouTube para poder nós façamos as lives por lá, né, com mais qualidade, inclusive para poder colocar aqui na tela, né,
justamente os comentários de vocês, que nessa forma do Instagram, infelizmente, não nos ajuda tanto, né? Mas, por exemplo, tanto o Diego comentou aqui, por exemplo, sobre a relação entre a história digital e a salvaguarda dos documentos, né? Que é um aspecto muito importante na discussão sobre história digital, inclusive é um dos elementos que eu analisei sobre a Olimpíada de História, né? Que é um reservatório de fontes para que professores e estudantes possam, né, estudar a hora que quiserem, na verdade, pode acessar durante um ano inteiro, né? E salvar aquelas fontes para poder estudar. Muitas vezes, e aí um exemplo bacana é o diário de pandemia, né, da quarta fase, que na verdade aconteceu ao longo das fases da pré-UNHB, que pode virar uma fonte, né? Pode ser um registro histórico de fato do que estamos vivendo. E foi pensado para esse fim. E para também comentar aqui o que a professora Ana Carla Sabino colocou, aqui no finalzinho, ela fez uma reflexão que eu acho que pode ser a nossa pergunta final, né? Juntando esse comentário do Diego com o que ela colocou, né? O que os estudantes produzem a partir das propostas de ensino e aprendizagem dos professores também precisa ser divulgado, né? Muitas vezes a gente tem registro do que os professores fizeram ou do que a gente pode salvaguardar na internet como fontes digitais, mas muitas vezes o que os estudantes aprenderam se perde, né? É verdade. Como pensar em esses dois mundos é um desafio. Eu queria te desafiar nesse sentido, né? Como unir esses dois mundos. Eu lembrei, né, a partir do comentário da professora Ana, que inclusive já fiz o convite a ela vai estar com a gente no bate-papo mais para frente um pouquinho. E assim, lembrando também da experiência, né, do trabalho com games na sala de aula, que foi um trabalho na escola. A gente fez essa atividade na escola, tinha um objetivo. A gente depois, na avaliação, eu retomei essa atividade, então isso foi também tema na prova deles, na avaliação dos estudantes. E eu me lembro que, assim, a coisa mais fantástica nesse procedimento todo foi justamente o valor que eles deram àquela atividade, ao trabalho. Porque teve parte escrita, que eles construíram o roteiro, então eles me devolveram, eu corrigi, a gente discutiu sobre isso. E é justamente o que acontece com a maioria nos casos, na sala de aula, a gente devolve os trabalhos, vira bolinha de papel para atacar na cabeça de alguém, fica no chão, né, fica pisado. A gente sabe, né, que até esse processo de organização da informação para o estudante, esse trabalho dos games foi feito com o 6º ano, tá? Acho que eu não cheguei a comentar aqui. A gente sabe desse processo, então a coisa mais fantástica foi o valor que eles deram a esse roteiro que eles construíram. E depois, quando isso, mais para frente, isso se transformou em livro, que eu levei o livro, inclusive no livro tem os trabalhos dos alunos, eu fiz questão de colocar todos como anexo e também fui trazendo alguns ao longo da escrita, né, do material, mobilizando principalmente os desenhos, né? Coisas ali fantásticas, do Coliseu Romano, que eu não tenho o poder de fazer, eu não tenho esse talento realmente. E aí foi muito bacana, assim, para os alunos valorizarem aquela produção. Né? Quantas vezes a gente passa uma atividade, aquilo parece que não tem pé nem cabeça para constar, porque vale ponto, então eu sou obrigada a fazer, e eles valorizarem a produção, eles são autores, né? E quando eu levei o livro para eles, né, foi muito legal o feedback. Eu falei, gente, vocês estão vendo o trabalho de vocês, como foi importante. Você falou um ponto aí em algum momento da sua fala, você trouxe um ponto em algum momento da sua fala sobre a questão da identidade. Né, e eles se identificarem como autores, eles são os produtores. Eu fui alguém que talvez, né, tenha tido a ideia de trazer isso para a sala de aula, mas aquilo ganhou vida a partir da trajetória deles, a partir da vontade de cada um, da vontade direcionada, naturalmente, da criatividade de cada um, de cada uma. Então, foi muito legal esse retorno, assim, que depois se transformou no livro de a professora vai ficar famosa, nós somos importantes. Eu falei, olha, mas a gente não precisa de um livro para perceber que nós somos nós. Exato, mas isso
é fantástico. Realmente, acho que o mais valioso desse livro foi poder trabalhar essa palavra aí que alguns não gostam, mas essa ideia do empoderamento mesmo, sabe? Vocês são autores, vocês são sujeitos históricos, vocês são produtores de conhecimento, enfim. E o outro aspecto... Marcela, desculpa te interromper, mas o Instagram tem essa coisa que nos aflige, né, da live de 1 hora. Vai encerrar em instantes, a gente vai voltar também em instantes, né? E aí pode voltar justamente com alguns comentários que os colegas colocaram aqui, como o André Vinícius, o Thiago, e o Sávio entrou. Eu queria falar do Sávio também aqui. Beleza. E também responder a questão da fonte, da documentação, que é um aspecto importante da história digital. Tem muita ação bacana aqui e a gente poderia rapidamente comentar sobre cada uma delas. A gente volta já. Beleza. Como eu falei, a gente voltava já, né? Em instantes o pessoal vai aparecer aqui para a gente poder fazer, né, a parte final da nossa conversa com a professora Marcela Albaine. Lembra você que está nos assistindo que não esqueça de compartilhar os vídeos, assistir os vídeos, né, primeiramente, né, compartilhar os vídeos, curtir os vídeos do canal do YouTube para que a gente possa chegar a 100 pessoas. E fazemos as lives por lá, que é muito mais legal, a gente fica sem esse limite chato de tempo. A professora aqui, Marcela, entrou via bate-papo, vamos nessa. Instantes ela vai entrar. Presente. Voltamos bem rapidinho, na verdade, né? Menos de 1 minuto, né? Nem intervalo comercial é tão rápido. E eu queria que você justamente comentasse essa fala do Diego junto com a fala do professor André sobre, por exemplo, os trabalhos produzidos pelos estudantes da UNHB acabam também sendo, né, registros, né, de aprendizagem histórica. E aí, quando depois você falar, eu vou contar aqui 2 experiências aqui de ensino de aprendizagem histórica locais que eu acho que encerra de uma maneira bem bacana esse debate de hoje. Por favor, beleza. Marcela. Bom, em relação na discussão geral, né, das fontes, da documentação nesse diálogo com a história digital, tem pesquisadores como a professora Anita Lucchesi, que é uma grande parceira aí de tema. Acho que foi semana retrasada, se eu não estou enganada, eles fizeram um evento, né, discutindo sobre isso, sobre esse aspecto da infodemia que a gente está vivendo, esse excesso de informações, de produções de dados, e como é que a gente está arquivando isso? Como é que a gente está arquivando, como é que a gente vai disponibilizar isso? Aquela velha história também da escassez e da abundância de documentos, ou seja, eu tenho tanta produção de documento. Vamos pegar as lives. Quantas lives e assuntos interessantíssimos a gente está tendo, mas isso, em certa medida, isso vira escassez, porque eu tenho tanta informação que acaba, em certa medida, eu ficando perdida nesse meio. Então, são questões de nosso tempo, né? E aí, quem trabalha aí com a área com os arquivos, né? Acho que tem muita contribuição, a própria biblioteconomia também, quem trabalha nessas áreas de conhecimento, que são áreas afins à nossa área de história, e que são especialistas também em arquivos digitais, em organização de informação. Eu acho que isso é um campo vasto. Em relação à Olimpíada, a pré-Olimpíada Nacional de História, não sei se todos conhecem, mas teve a iniciativa de produção de diários, que foi muito legal porque funciona, como você pontuou, né, o nosso colega também falou, como uma forma de registro e que vai ficar e que está disponível naturalmente para os participantes da pré-Olimpíada de forma anônima, né, só se eu não estou enganada pelas iniciais, né, do nome e sobrenomes. E isso compõe um acervo, um arquivo sobre tudo que a gente está vivendo. Eu fui ler semana passada, eu peguei de uma estudante de 14 anos, se eu não estou enganada, ela só completou a primeira semana do diário da pandemia. O nome da atividade era Diário da Pandemia.
Isso gera na gente esse olhar do historiador, da historiadora, né? Nossa, mas e aí, o que será que aconteceu? Por que ela não continuou completando o diário? A gente fica se fazendo várias perguntas, né? Então, isso eu acho que é um registro do nosso tempo, e eu fiquei pensando, como professor, o que eu poderia fazer com os meus alunos também? Uhum. É por isso que eu acho que a Olimpíada, depois eu fiquei de conversar melhor com a professora Cristina, e com você também, sobre a gente pode marcar esse bate-papo aí, mas porque eu acho que aquilo ali traz muitas ideias para a sala de aula. E a gente volta ao ponto que a gente começou o nosso encontro, né? Que é esse sentido de humanidade, esse exercício de escuta. Eu estou preocupada com o conteúdo agora, porque nós somos cobrados disso, não podemos ser ingênuos quanto a isso, mas como é que eu estou ouvindo o meu aluno? Como é que eu poderia ouvir tudo o que estão passando, né, nas suas residências, enfim, às vezes perdendo parentes próximos, e transformar isso em material de análise para uma aula de história, certo? Bacana. Eu não sei se eu respondi tudo, mas pode ficar à vontade para... Você respondeu e deu o trampolim para a gente engatar aqui a marcha final. Justamente porque o Giovanni fez uma pergunta aqui, né, que eu acho que é perfeita para dar, junto com ela, né, exemplos de coisas que acontecem aqui no estado do Ceará, né? Tanto eu como o professor Sávio, né, como eu falei anteriormente, trabalhamos com aspectos de ludicidade. Inclusive, a gente fez uma parceria juntos, né, dando uma formação para alunos do PIB de História da UES sobre a ludicidade, né, e ele trouxe o Valiant Hearts. E eu trouxe para eles, né, estratégias de jogar com história, né, com o corpo, né. E o Sávio fez uma pesquisa essa semana e compartilhou conosco, né, nós do Laboratório de Ensino e Aprendizagem Histórica da UFC, uma pesquisa que ele fez, né, em que os alunos apontavam não as fontes históricas do livro, não as interações que o professor trazia em sala de aula, mas as fontes do jogo e o jogo em si como os mais relevantes para a aprendizagem histórica deles, né? E é muito interessante de pensar, ao mesmo tempo é um pouco preocupante, né? Mas ao mesmo tempo é interessante de pensar, né, os mecanismos de aprendizagem histórica. Eu também fiz uma pesquisa com meus estudantes, né, sobre o impacto da aprendizagem em 3 projetos. Na verdade, diferente do Sávio, que fez, né, em ação, eu fiz uma estratégia de pesquisar com ex-alunos. Já tinham terminado o ensino médio, já estavam na universidade, tem gente já no mestrado, terminou o mestrado hoje em dia, e alunos que participaram de 3 projetos. A Olimpíada de História, o projeto em que eles fazem uma exposição de museu e ensinam a fazer os processos básicos, né, de uma exposição museológica, bem simples, eles fazem com maquetes, com objetos trazidos de casa, e eles organizam nas posições da semiótica e fazem perguntas ao público, que é mais bacana. E o projeto que eu desenvolvo com, né, o personagem histórico, que justamente é o que a professora Ana Carla Sabino, em outra live, mencionou, né, de trabalhos dos meus estudantes que estão lá. E tem trabalhos, inclusive, desse pessoal que eu entrevistei. E não era consenso para todos eles que a UNHB era o mais importante. Para você ver, né? A UNHB teve gente finalista da UNHB, e para alguns deles era o trabalho do museu, ou era o trabalho do personagem histórico, em que eles exerceram o exercício de pesquisar, né, nos 3 projetos. E exerceram a ludicidade nos 3 projetos. Mas para cada um deles, em suas histórias de vida, durante a escola e pós a escola, cada projeto foi fazendo sentido de maneiras diferentes. Então, são 2 indícios de uso de gamificação na rede pública brasileira, como o Giovanni perguntou. Eu queria que você finalizasse nossa live de vez, né, para te deixar a Marcelo em paz, que ninguém quer te deixar ir embora, estou aqui fazendo mais e mais perguntas. Com essa pergunta do Giovanni, né, e comentando aquilo que eu narrei aqui, da minha experiência, do professor Sávio, como você vê a ampliação do uso de games nas redes públicas brasileiras?
Tá. Bom, eu vejo, também foi pontuado aqui no chat, na conversa, de pensar os alunos também como produtores, e não somente como jogadores. São olhares diferentes. A experiência de quem joga, e eu já decepcionei algumas das pessoas, nossa, mas você gosta de jogar? Não, gente, eu não sou dos jogos, eu sou de pensar sobre os jogos. O que é legal também, porque a gente passa a conhecer, e aí para quem tem interesse nessa área, né, tem as iniciativas, por exemplo, da professora Aline Alves, na Bahia, que tem trabalhos, artigos, jogos sobre a Revolução Francesa, tem várias coisas legais, né, que foram feitas pelo Grupo da Bahia. E aí, cada olhar desse, eu jogadora, eu a pesquisadora, eu a professora, vai ampliando para tentar responder essa tua pergunta. Então, eu cada vez mais invisto nessa ideia que foi dita aqui, de pensar os alunos como produtores. Provavelmente, eles não vão ter o olhar crítico, histórico, pedagógico da coisa, historiográfico, e isso cabe a nós, mas eu acho que juntos a gente consegue avançar. Então, é isso. Volto a dizer, eu posso trabalhar com a caneta e o papel. Eu posso trabalhar com gamificação com recursos simples, que são recursos muito mais acessíveis do que eu levar um videogame para a escola, que se torna surreal praticamente. Até sei de escolas que têm isso no currículo, mas a gente precisa pensar em termos de Brasil, de realidades as mais diferentes que a gente tem. E aí, se você me permite, eu trouxe eu tô meio poética hoje, acho que, sei lá, Você que manda, rapaz. Eu trouxe uma outra poesia que é do Aca Poeta, é um autor que eu gosto, sigo ele no Instagram, vejo de vez em quando umas postagens, que ele trabalha o termo da serendipidade, né? O que é serendipidade? É o aprendizado por acaso. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente aprende porque esbarra com uma pessoa no corredor e começa a conversar sobre aquilo. Eu tenho pensado sobre isso. Eu estou passando no Instagram e está tendo uma live do museu, que eu sigo vários perfis aqui de museu, e vou entrar. Claro, quando eu tenho tempo. Agora, atualmente, eu não estou conseguindo mais fazer isso em função de demandas de trabalho. Mas eu já aprendi coisas fantásticas, assim, no acaso, no Instagram. Fui lá, comecei a assistir essa live, alguém falou um conceito interessante, ou trouxe um autor, ou trouxe, enfim, uma ideia. E esse poeta, ele fala o seguinte: a serendipidade é o acaso de roupa bonita. É uma chance que a vida deu. É o universo mandando um abraço. É achar um amor para chamar de meu. É tropeçar no momento feliz. É não esperar e se encontrar bem. É o sentimento de acordar alegre sem motivo aparente. É sorrir por acidente. Se a gente for buscar a expressão serendipidade, é o aprendizado por acaso. É claro que na escola não é um acaso, eu tenho um objetivo e eu vou atrás, todas as atividades que eu for desenvolver, o texto que eu vou trazer, ou o vídeo que eu vou passar, ela tem um objetivo, não é por acaso. Mas mesmo na sala, no ambiente da escola, eu já aprendi muita coisa por acaso. Uma conversa com um colega da língua portuguesa no corredor da escola, aí você começa a pensar projetos juntos, né? Então, a gente se permitir aprender nesses acasos da vida. Eu acho que isso, a história digital, essa criatividade que a gente falou, inovar, que também é uma palavra aí polêmica, né, quando a gente fala de tecnologia, porque usar tecnologia não necessariamente eu vou estar inovando. Eu acho que a gente precisa desse acaso, dessa abertura. Né? Tudo que for passando pela gente pode somar em algum momento. E aí, quem tem experiência já trabalhou em arquivo, já trabalhou em museu, né? Tem experiências que às vezes você acha, nossa, mas isso não tem nada a ver com o trabalho que eu faço. Em algum momento você vai poder recorrer a esse repertório, a essa sua experiência de vida e mobilizar atividades bacanas, interessantes na sala de aula. Eu acho que nenhum tipo de conhecimento ele é perdido. Tudo soma, acrescenta, transforma e tem o poder de ser levado para frente. Bacana. O pessoal fez mais comentários aqui, mas assim, respeitando, né, um pouco o nosso horário,
para não fazer toda a live de 2 horas e meia, como foi comigo e com os amigos Fabiano e Paulo Ayrton. Eu acho que foi fabuloso, foi fantástico, e encerrou de maneira muito poética e significativa, né? Eu que estudo um pouco sobre aprendizagem histórica e falo com os professores, né? Eu estudo justamente sobre isso, né? De situações de aprendizagem que a pessoa nem imaginava na hora que ia ser significativo e mobilizado como saberes docentes, né? Eu nunca me esqueço, só para deixar esse comentário, né, com um recheio, de uma entrevista que eu fiz no mestrado com uma professora que contou uma experiência de que ela aprendendo a bordar, ela fez uma experiência em estágio com os alunos de bricolagem, não de bordado físico, mas de bricolagem e de costurar conhecimentos. Ela fez uma teia de alunos. Ela narrando aquilo ali, eu pensei, puxa vida, realmente as experiências de aprendizagem que a gente tem, né, saltam aos olhos, e que bom que a história digital nos permite essas possibilidades também de outros aprendizados, e que bom que, apesar de não jogar, a Marcela vem jogando com a melhor qualidade das coisas, que é investigar como os alunos aprendem através de jogos. Eu acho que não há melhor jogo, né, no bom sentido do jogo, do que esse, de investigar. Brincadeira à parte, todo mundo me pergunta com o trabalho que eu faço com os personagens históricos se eu jogo com eles. E eu sempre tenho que dizer a infeliz verdade, né? Não jogo com eles. Foi uma vez. Mas precisa jogar, né? Assim, nós temos um trabalho de fazer os alunos aprenderem. E isso não deveria ser o suficiente? Me parece que esse debate, ele é um debate que só tende a crescer, e que bom que temos pessoas como a Marcela, como a Vitória, como a Vanessa, como a professora Ana Carla, que estão nos assistindo todos aqui, como o professor Sávio, o professor Giovanni, todos que estão nos assistindo, que desenvolvem trabalhos, né, ligados ao ensino de história, que promovem esse trabalho. E, para encerrar da melhor maneira possível, né, assistam ao bate-papo no ensino de história, toda terça, toda quinta, sempre com conteúdos da melhor qualidade. Eu faço questão de assistir o máximo possível, né, de fazer as minhas perguntas, né, porque o trabalho que você e a Vitória fazem é excepcional, e enfim, espero que essas parcerias que nós estamos fazendo, né, elas se prolonguem mesmo por muito tempo. Muito obrigado, Marcela, por estar aqui com a gente. Grande abraço. Por favor, se despeça dos nossos amigos. Beleza, Ridson. Muito obrigada a você pela, mais uma vez aí, assistir várias lives de vocês. Gostei muito com a professora Ana, com a professora Cristina. Foram momentos também que me somaram muito. Fui procurar textos, né, depois. Então é isso. Quando é bom, quando um tipo de debate nos provoca e faz a gente caminhar, né, em certo sentido. Agradeço, então, me coloco à disposição, às vezes referências, textos, vídeos, o que a gente tiver, a gente repassa. Terça-feira estaremos sempre de 6h30 às 7h30, toda terça, toda quinta, com um convidado diferente. Na próxima semana vamos ter a professora Jéssica Rezende, trabalhando com museus, educação patrimonial e educação antirracista, um tema urgente. E é isso, né? Peço ajuda aí os colegas que puderem divulgar o bate-papo Ensino de História. A gente está nesse esforço gradativo de ampliar o nosso público e de trazer cada vez mais professores da educação básica, não apenas, a gente quer todo mundo, todas as pessoas que sejam interessadas em história, em educação, mas especialmente com bastante carinho quem está na escola, quem está na sala de aula e quem está trabalhando também, atuando com a formação de professores, certo? Então é isso, me coloco à disposição. A gente está sempre divulgando leituras, dicas de leituras, lives de parceiros, né, que tenham a ver com a área do ensino de história. Livros, eu vou colocar amanhã uma dica de livro, que inclusive tem a ver com o que a gente falou, o Museus Virtuais e Jogos Digitais, organizado pela professora Lin Alves. Ele está gratuitamente para download, eu vou deixar o link lá na bio do bate-papo Ensino de História. Então é isso, estou me alongando demais aqui nos agradecimentos, mas
Tá nada, continua. Desejo aí um ótimo final de semana para todos e, mais uma vez, muito obrigada. E não posso deixar de encerrar, pessoal, dizendo que acabou esse vídeo aqui. Se você perdeu uma parte toda, você pode ver nos nossos stories, né? No GTV. E pode e deve, por favor, vá lá no nosso canal do YouTube, se inscreva. Com 100 pessoas inscritas, vamos fazer uma live em stream. É isso que a gente quer. E, pessoal, não esqueça que próxima semana, dia 30 de maio, a professora Márcia Taterranos, que esteve com vocês no bate-papo, né, também de ensino de história. Grande abraço a todos, bom final de semana, fiquem bem, fiquem saudáveis nessa pandemia. Grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.